Então, pessoal, bom dia. Hoje é dia 14, nossa primeira aula após a prova. Hoje eu vou continuar o tema dos números inteiros, né? Aritmética nos números inteiros. Na verdade, quando se fala aritmética, a gente já está falando de números inteiros, né? Então, eu vou continuar com esse processo. E eu vou compartilhar, já estou compartilhando a minha tela, né? Todos estão vendo a minha tela? Eles estão, né? Sim. Tá. Então, a nossa última aula, assim, antes da prova, a gente começou a falar sobre... A gente falou sobre o algoritmo de Euclides, que é importantíssimo. E uma aula antes, a gente falou sobre aquele divisibilidade em Z, né? Divisibilidade em Z, dado todas essas propriedades que os números inteiros têm. Nós temos uma divisibilidade aqui, vale o processo de indução, igual nos naturais, né? Vale vários processos de indução aqui, vale o princípio da boa ordem. Se não me engano, eu coloquei aqui também. Aqui, princípio da boa ordem. E vale um dos mais importantes, que é esse aqui, né? Não. O mais importante... Não, aqui foi só o princípio da boa ordem. Opa, pera lá. No finalzinho aqui da aula tem esse que eu queria falar, né? Que eu falei até que estava devendo aqui, foi o seguinte. O algoritmo da divisão, né? Dados A e B pertencentes a Z, com B diferente de zero, existem únicos Q e R, tais que A igual a BQ mais R, onde o R está entre 0 e o módulo de B. Ou seja, né? Eu consigo dividir sempre o A por um B, diferente de zero, de tal forma que o resto da divisão é um valor que está entre 0 e B. Se eu não colocasse essa condição para o resto, eu poderia ter vários valores dessa maneira, né? Se o resto fosse uma coisa qualquer, dá para ter vários valores dessa maneira aqui, né? Mas eu coloco essa condição para que a gente tenha um resto, para que tenha unicidade de Q e R, tá? E com isso a gente demonstrou o algoritmo de Euclides para encontrar o MDC. O algoritmo de Euclides fala o seguinte: você vai dividindo A por B, para encontrar o MDC de A a B, você divide o A por B até esse resto aqui dá zero. Aí você vai mudando quem são o seu A e B, né? Não vai ficar dividindo pelo mesmo B, você vai mudando, né? Fazendo esse processo aqui, ó, né? Para encontrar esse RN. Esse RN é o último valor de tal forma que o RN mais 1 é zero. Esse é RN diferente de zero. Tá? Depois eu falei sobre números primos e falei uma propriedade muito importante dos números primos, que é o número primo, se ele divide um produto, então ele divide A ou divide B. E a gente usou o algoritmo de Euclides para demonstrar isso. E hoje a gente vai ver uma propriedade muito importante dos números primos, que é o seguinte: o conjunto dos números primos, eles fatoram os números inteiros. Fatoram no seguinte sentido, no sentido de multiplicação, né? Todo número inteiro é um produto de números primos. Desde que eu pegue o número inteiro, né, como sendo os números que não são ou 0, ou 1, ou menos 1.
Se eu não estou nesses valores, então todos podem ser escritos como sendo um produto de números inteiros. Ok? Então a gente vai fazer assim, olha. Hoje é aula. Hoje é aula de álgebra 1. Álgebra 1. Eu vou falar hoje sobre 14/9/2021. Hoje eu vou falar sobre fatoração única. Bom, então vamos lá. Então, a fatoração única é o seguinte, olha, eu vou já começar com esse teorema, que é importantíssimo, né? Que já é o teorema da fatoração única, porque eu já tenho todas as condições para demonstrá-lo, tá? Então, teorema 1, eu vou chamar de fatoração única já. Fatoração única. Então, seja n um inteiro não nulo. Inteiro não nulo. Ok? O que eu posso falar aqui é o seguinte, olha, que existe um R, então existem um R maior ou igual que zero, números primos P1 até PR e inteiros não negativos L1 até LR, tais que o N ele é igual a menos 1 elevado a um certo delta, né? Vezes P1 elevado a L1, P2 elevado a L2, até PR elevado a LR. Então, eu posso até colocar aqui, olha, faltou dizer que esses primos são distintos, tá? Onde vou acrescentar aqui P1, PR são distintos. E mais que isso, essa fatoração é única. Fatoração é única a não ser pela ordem
dos fatores. Ou seja, se você faz uma fatoração desse tipo com primos distintos, você no máximo consegue trocar a ordem desses primos aqui que apareceram. No máximo é trocar essas ordens. Ou seja, você pode pegar o P1 e trocar pelo P2 aqui, mas o expoente que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, o expoente que aparece aqui é o mesmo que vai aparecer no P1. Então, a gente consegue fatorar, temos duas afirmações, a gente consegue fatorar e, além disso, a gente consegue ter uma unicidade na fatoração. Esse delta aqui, na verdade, é o sinal. Esse delta aqui é o sinal de n, né? Esse delta é 0 se o n for positivo e o delta é 1 se o n for negativo, tá? Delta é 0 ou 1, tá? Eu vou até colocar uma caixinha aqui para dizer o seguinte, esse aqui é o sinal de n. Sinal de n. Opa, deixa eu tirar esse fatorial. Sinal de n. Então, essa é a fatoração única. Fatoração em números primos. Então, demonstração. A demonstração aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode mostrar somente para n não negativos, né? Porque se o n for negativo, basta aparecer o menos 1. Então, basta demonstrar aqui, basta provar para n maior ou igual que 1. Né? Porque para n igual a 0 não aparece. Então, podemos fazer indução sobre n. Podemos aplicar indução sobre n. Se n é igual a 1, acabou, né? Se n é igual a 1, temos R igual a 0 e acabou. Porque o R será 0 porque não aparece nenhum primo na fatoração dele, né? Não temos um valor, não temos uma unidade R de primos aqui. Então, eu até coloquei esse R maior ou igual a 0 por isso, né? Então, se n igual a 1, a gente tem delta igual a 0, então ficaria 1 elevado a 0, que é 1, n igual a 1. Tudo bem, gente? Isso? Ok. Então, agora a gente vai mostrar aqui, essa indução que eu estou aplicando é só para mostrar que vale a existência, tá? Então, suponha... Agora eu vou usar esse princípio de indução aqui, quer ver? Olha. Eu vou usar esse princípio de indução. Que eu falei aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Sejam A um subconjunto de Z e A um elemento de Z. Suponha que em A vale A pertence a A e para todo... E se eu supor que para todo M menor ou igual que A e entre N tem-se que M pertence a A,
Então, N pertence a A. Eu posso, então, ter que todo elemento acima aqui está contido em A. Ok? Então, é isso que eu vou usar. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Suponha, seja um N, então, maior que 1, né? Seja um N agora maior que 1, e suponha, por hipótese de indução, de indução, que o resultado vale para todo M com M entre 1 e N. Vou mostrar que vale para N também. Tá? Bom, o resultado, gente, é a existência. Tá? Então, aqui a gente está demonstrando a existência. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Então, o primeiro que a gente está fazendo é existência. Existência. Depois eu vou mostrar a unicidade. Eu vou deixar bem claro. Tá? Então, tá. Então, é o seguinte, olha. O N, ele pode ser... Ele tem duas coisas. Ele pode ser primo ou não primo. Quando ele não é primo, ele é composto. Então, se N é primo, acabou. Né? Se N é primo, acabou. O resultado vale. N é fatorado como sendo o único primo que ele é. Se N não é primo, ou seja, é um número composto, então existem M1 e M2 tais que o N é igual a M1 vezes M2 e esses valores aqui são dessa maneira. Eles estão entre 1 e N. Podem ser até iguais entre si, mas só que eles estão entre 1 e N. Né? Logo, eu posso fatorar o M1, porque o M1 ele é menor que N, então o processo vale para ele, por hipótese de indução. Então, por hipótese de indução, né? Cadê? Aqui, né? Olha. O processo vale para esses valores aqui. Né? Então, por hipótese de indução, hipótese de indução, M1 e M2 podem ser fatorados
fatorados como no resultado. Como no enunciado, né? Vou pôr. Enunciado. Logo, N também pode. Pode ser fatorado. Fatorado como no enunciado. Então, isso já demonstra e aí eu concluo assim, ó, portanto, a existência da fatoração está demonstrada. E aqui finaliza essa parte da existência. Pessoal, dúvidas? Tranquilo, prof. Então agora a gente mostra a unicidade. Unicidade. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que supor que existem duas e chegar que só pode existir uma. Né? E aí a gente pode falar o seguinte, fazer por indução também. Ok? Então podemos aplicar a indução sobre N e mostrar que o resultado vale para o N, tá? Então vamos aplicar a indução também. Vamos aplicar a indução. Aplicar indução sobre N novamente. Se N igual a 1, acabou. Porque para 1 só tem a fatoração. Só tem essa fatoração aqui, né, olha? N igual a menos 1 elevado a 0. Mas nem precisa do menos 1, né? N igual a 1. Não tem primo se aparece na fatoração. Aqui, gente, olha, uma coisa interessante, que talvez eu possa tirar do enunciado, não é não negativos, mas colocar inteiros positivos, que fica melhor, porque eu não quero zero. O L1, porque senão poderia existir outra fatoração para esse n igual a 1, né? Poderia ser assim, ó, 1 vezes 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Colocar o zero não é bom. Então eu excluo essa aqui, ó. Se eu coloco L é positivo, tá? Só corrigindo essa questão. Então, se n igual a 1, acabou. Agora, agora seja n maior que 1 e suponha que existam inteiros
R e S maiores ou iguais a zero, né? Tais que o N ele pode ser escrito como sendo P1 L1 até PR LS, que também é Q1. Aí eu coloco aqui K1 até QS KS. Vocês verem que vocês podem olhar que eu esqueci do menos 1, né? Porque eu estou supondo que o N ele é um valor maior ou igual que 1. Tá? Então, então existam tais que isso aqui com onde esses valores aqui, ó, até LS, K1, KS são todos positivos e P1, PS, Q1 até aqui na QS, KS não, aqui é KR, né? Opa, estava certo. É esse que estava errado. Aqui é R. E aqui também é R. Que esses são primos. Bom, eu sei que existem, né? Então posso supor que existem duas. Eu quero mostrar que elas são iguais. Pode ser por indução, né? Bom, vamos fazer o seguinte. O que acontece aqui é o seguinte. Note que o primo P1 divide Q1, K1 até QS, KS. E aí a gente olha aquele resultado. Qual é o resultado? Que a gente viu no algoritmo de Euclides aqui. Olha, se um primo divide um produto, então ele divide um dos dois. Bom, mas aqui é um produto de potências tal. Então quer dizer que o P, você vai aplicando várias vezes aquele resultado, então você vai chegar que o P1 tem que ser igual a um desses primos aqui. Então, aplicando esse resultado da aula, proposição 6, da aula 13, então aplicando a proposição 6, aplicando a proposição 6 da aula 13, segue que o P1 é igual a algum primo desses aqui, algum QI, com o I variando de 1 até S. A gente pode reordenar aqui esses índices e supor que o I é 1. Reordenando
se necessária, podemos supor que I é igual a 1. Assim, a gente tem o seguinte, olha, a gente tem que... se você jogar agora, olha, se você jogar isso aqui para cá, a gente pode colocar em evidência o P1. Então fica assim, olha, assim, P1 vezes P1 elevado a L1 menos 1, P2, L2 até PR, LR, menos, aí aqui ia ficar assim, olha, o Q1 não é igual ao P1, então eu posso colocar aqui a mesma coisa, olha, P1 elevado a K, K o quê? K1 menos 1, e aí P2, opa, P2 nada, Q2, L2 até QS, QL também, gente. É K, né? K2 até QS, KS. Isso aqui é igual a zero. Bom, mas nos inteiros funciona o seguinte. Se eu multiplico dois elementos e dá zero, quer dizer que um deles é zero, né? A gente já demonstrou isso. Se eu multiplico dois elementos que o resultado dá zero, um deles é zero. Como o P1 não é zero, porque ele é primo, então quer dizer que isso aqui é zero. Então eu posso supor que P1, L1 menos 1, P2, L2 até PR, LR é igual a P1, K1 menos 1, Q2, K2 até QS, KS. E você pode observar que esse valor aqui é menor que N. Eu vou chamar isso aqui de M. Então, a unicidade vale... Aqui está uma faturação de M. Se o L1 é igual a 1, então aqui fica... Aqui o P1 some aqui, né? Se o P1 some aqui, ele vai acabar sumindo aqui também. Por quê? Porque o P1 não divide esse valor, então esse K1 também deveria ser 1. Então, não dividiria esse valor também. Né? Então, o P1 some aqui e someria aqui. E aí eu tenho duas fatorações para M, mas por hipótese de indução, o M é fatorado de uma maneira única, porque eu estou aplicando indução. Então, aplicando indução sobre N, então aplicando indução sobre M, não, só vou falar assim, aplicando indução, temos que temos uma unicidade, temos que o R será igual a S, LI será igual a KI, e PI será igual a QI. Aqui, é claro, reordenando se necessário, né?
retornando se necessário. E aí a gente tem unicidade. Portanto, a faturação é única. E esse é o resultado. Pessoal, alguma dúvida nisso? Professor, Pode falar. eu entendi toda a prova, só teve um pequeno pedaço que eu fiquei um pouco confusa, que foi quando usou o teorema da aula passada, a proposição, eu acho, da aula passada, que diz que quando a gente pega um P que é igual a uma multiplicação com vários fatores, a gente tem que P vai dividir ou o primeiro ou o segundo do produto que a gente tem. Por Sim. que disso a gente consegue seguir que esse P vai ser igual a pelo menos um deles? Um Foi desses aí que primos. eu não entendi, mas depois disso eu entendi tudo. Um desses primos, você fala, né? Isso. É porque os primos, se ele divide algum desses primos, então ele tem que ser igual, porque na verdade os primos só tem dois divisores, ou um ou ele mesmo. E por que a gente assume que não pode ser o 1? Porque ele é primo. A gente já está supondo que primo é diferente de 1. Ah, entendi. Tá? A própria definição é assim, eu pego os números primos são aqueles valores que não são... Isso é importante, essa pergunta é boa porque sempre tem essa dúvida, né? Por que a gente não pega primo igual a 1? Porque, na verdade, se pegasse igual a 1, a fatoração não seria única. Aí você teria várias formas de fatorar. Mas a gente já define primo sendo um valor maior do que 1. Chamaremos um número inteiro P maior do que 1, tá vendo? Ó, de número primo, se seus únicos divisores são menos P, menos 1, 1 e P. Aí você fala, por que não pode ser menos P? Mas menos P seria o próprio P, né? Mas os únicos divisores positivos de um primo são esses, 1 e P. Ali eu estou trabalhando com valores positivos, né? Então eu não preciso ficar pensando nos negativos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Então tá bom. Gente, olha, para continuar, eu vou fazer uma definição aqui, que é a definição do mínimo múltiplo comum. Definição 2. Mínimo múltiplo comum. Tá? Dizemos, dados dois valores, dois inteiros não negativos, né? Inteiros não nulos. Não nulos. A e B, chamaremos M de mínimo múltiplo
comum de A e B se M é o menor positivo múltiplo de A e B. Ou seja, o M é o MMC de AB se ele é o menor entre os valores N pertencente N maiores ou iguais a 1, porque o zero já mas sempre tem um valor maior que zero, que é múltiplo dos dois, basta multiplicar um pelo outro e pegar o positivo dessa multiplicação, tal que A divide N e B divide N. Então, isso aqui é o menor múltiplo comum. Corolário 3 é o seguinte, ó. Sejam... Aí eu vou colocar aqui, olha. A igual a menos 1 elevado a delta P2, L2 até PR, LS ou LR e B igual a menos 1 elevado a... Eu vou colocar aqui delta 1 e delta 2. Eu vou colocar os mesmos primos na fatoração, mas podendo ser o seguinte, podendo que agora eu vou tomar esses expoentes podendo ser zero, tá? Inteiros não nulos com delta 1 e delta 2 sendo 0 ou 1, L1 até LR, K1 até KR, valores maiores ou iguais que zero, podendo ser zero, tá? Eles podem ser zero, porque se o primo não divide o valor A, então, por exemplo, eu coloquei aqui os mesmos primos na fatoração. Se o primo P1 divide A, mas o P1 não divide B, então esse K1 seria zero. Tá? E eu posso fazer isso porque é apenas um incremento da fatoração que ele tem. Ok? Professor, Pode falar. o senhor faz isso para não precisar reordenar, né? Hã? O senhor faz isso para não precisar reordenar, né? Porque se fosse maior que zero, teria um lá no meio que teria que ser reordenado. P1. Tá, mas Ou não. eu tô supondo aqui que eles são distintos, né? Ah, Então, sim. então já está ordenado já. Eu vou supor aqui I P1 até PR distintos.
Obrigado, professor. Ok? Eu estou fazendo isso só para fazer o seguinte, olha, eu quero colocar na fatoração de B os mesmos primos que aparecem em A. E colocar em A também os mesmos primos que aparecem em B. É meio que, olha, é tipo isso aqui, olha. Você tem que 24 é igual a 4 vezes... Opa! 3 vezes 8, né? 3 vezes 8 seria 2 elevado a 3 vezes 3. Mas o 30, ele é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Como é que eu faço para aparecer os mesmos primos aqui? Eu apenas pego 5 elevado a 0 e coloco aqui. Tá vendo? Só para que tenha os mesmos primos aparecendo na faturação. Ok? Essa fatoração aqui, ela é um incremento. Não são únicas, mas assim, é um incremento para isso. Tá? Assim, professor. Então, beleza, olha. Então, esse corolário vai falar o seguinte, ó. Então, o MDC de A e B, o divisor comum entre A e B é você pegar os primos e colocar aqui o mínimo entre L1 e K1. Deixa eu fazer isso aqui maior, porque senão eu vou me embananar na escrita aqui. Assim, olha, o A é o seguinte, eu consigo calcular que o MDC entre A e B é igual a pegar o mínimo entre L1 e K1. E assim até o PR, que é o mínimo entre LR e KR. O B é que o MMC entre A e B é o máximo. O menor múltiplo comum é o máximo. Entre L1 e K1. Até o máximo entre LR e KR. Você olha quem que é o maior e pega aqui o expoente. Ok? E dá para pensar numa fórmula, né? Se você pegar aqui e multiplicar os dois, né? O que acontece, ó? Se você pegar aqui o módulo de A vezes B, isso é igual ao quê? É igual o MDC de AB vezes o MMC de AB? Dá para ver isso, né? Se você multiplicar, ó, se o mínimo for L1, então o máximo será K1. Então, quando você multiplicar os dois aqui, vai somar P1, vai somar os expoentes, L1 mais K1. Mas é o mesmo que multiplicar esses dois aqui, L1
mais K1. E assim o mesmo aqui. E aí você tem essas 3 fórmulas aqui para calcular o MDC, o MMC e o produto de A por B, só que em módulo, para esquecer esses expoentes aqui que podem ser negativos, né? Isso aqui eu vou deixar como para vocês pensarem, né, como um corolário mesmo do teorema da fatoração aqui, né? Só que eu já coloquei a parte da demonstração já está aqui, porque eu já pego o A e o B e escrevo como sendo fatorações não únicas, né? E coloco aqui, e depois faço essas fórmulas aqui, apenas olhando na fatoração. É claro que para dividir A e B, o número tem que ter os mesmos primos que A e B. Tem que ter os mesmos primos em comum, né? Então você consegue chegar que o MDC tem que ser esse aqui, olha. Isso aqui mostra que a fatoração do MDC aparece os mesmos primos em comum de A e B, né? Basta você pegar os primos que aparecem na fatoração de A e faz a interseção com os primos que aparecem na fatoração de B. Aí esses primos, aí o MDC será o produto desses primos que aparecem na interseção elevado ao menor expoente que aparece na fatoração de A e B. E aí os outros você coloca 0. Ok? Nos outros primos você coloca 0 porque são os primos que não aparecem na interseção, que seriam os zeros já colocados aqui, né? E o MMC, a mesma coisa. O MMC é uma questão de menor múltiplo comum. Então, se o A e o B divide, então os primos que aparecem no MMC também são os primos que aparecem tanto em A quanto em B. Aparecem em A ou em B, né? Então, e aí você tem que esse é o MMC, o menor múltiplo comum. Depois, olhando a fatoração do MDC e do MMC, você multiplica os dois e percebe que na multiplicação dá o produto do A e B, esquecendo do sinal aqui, né? E temos isso daqui. Esse é um resultado importante com fatoração. Tá? Ok. Bom, gente, então, para números primos, já temos uma boa teoria aí que vocês conseguem já fazer faturação e tudo mais. E aqui já fica claro uma função que eu construí por esse teorema aqui da fatoração única, fica claro uma função injetora que eu construí com vocês, se eu não me engano, lá na... Deixa eu ver aqui. Lá quando eu fiz enumerabilidade. Quer ver? Acho que foi aqui, olha. Aula 6. Quer ver? Eu falei que os números os racionais é um conjunto enumerável. Olha, eu fiz por fatoração. Olha, eu peguei f, peguei uma fração irredutível, né? Mn é uma fração irredutível, e joguei para 2 elevado a m, 3 elevado a n. Se eu mudo o m e o n, esses valores também mudam. Porque há uma fatoração única em números primos. Então, eu usei essa questão da fatoração única para mostrar que essa função é injetora. Até coloquei em vermelho, ela é injetora. Por que ela é injetora? Porque a fatoração aqui é única. E é hoje que a gente demonstrou isso, né? A fatoração é única, então eu consigo
imergir, de alguma maneira eu consigo colocar o Q dos positivos dentro do N. E aí a gente tem, ok? Isso segue desse teorema. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse. Exercício. Ok? E ainda, eu só vou agora, para finalizar essa aula, eu vou definir uma coisa. Professor, Pode falar. desculpa, o senhor começou a travar bem na hora que foi falar de qual seria o exercício da aula de hoje. Seria demonstrar esse corolário aqui, ó. Ah, tá. Ok. Aqui também travou, eu pensei que era até minha internet. Ah, tá. Acho que foi a minha, então. Eu pedi para que a demonstração desse corolário vocês façam passo por passo, como eu expliquei até. E aí fica como exercício, tá? E para finalizar essa aula, eu vou falar sobre definição 4, né? Definição de ideais. Então, chamaremos um subconjunto não vazio e dizer de ideal se I satisfaz A. Quando eu pego dois elementos de I e somo, isso cai em I. E B, quando eu pego um elemento dos inteiros e multiplico por um elemento de I, isso cai em I também. Qualquer A pertencente a Z e qualquer X pertencente a I. Exemplo 5. Se eu pego aqui I igual só o zero e I igual aos próprios inteiros, são... Vou pegar I1 e I2 aqui, né? São ideais de Z. Então, essa definição ela é não vazia, né? Existem subconjuntos de Z que são ideais, né? Mas, professor, Pode falar. eu entendo o que o I2 igual aos inteiros é um ideal. Mas como o I1 igual ao elemento zero vai ser Ideal. ideal? Pensa, ó. Assim, o item B, ele tá certo. Sim. E o item A? Aí o item A fica meio confuso, É porque é o seguinte, porque só tem o zero. só tem o zero. Então você só pode escolher para x zero e para y também só pode escolher o zero. Mais zero sempre. Aí vai ficar somando só o zero, mais zero e zero. Ah, ok, Entendeu? entendi. E não tem outra opção, né, para escolha.
Olha uma outra aqui, quer ver? B. Se o n for diferente de zero, então se eu pegar assim, ó, i igual os múltiplos de n, né? Por exemplo, olha, n vezes usar, não, colocar assim, n vezes x, onde o x pertence a z, né? Todos os múltiplos de n, isso aqui é um ideal. Dizer. Nesse caso, n é um número inteiro ou é um número natural? Ou não importa? É um inteiro, né? É um inteiro qualquer. Deixa eu só colocar aqui. Se n é um inteiro, né? É um inteiro. Então, todos os múltiplos de n formam um ideal, né? Consegue entender isso, gente? Porque, olha, se eu pegar, somar dois múltiplos de n, o que acontece? Continua sendo múltiplo de n. Se eu multiplicar um múltiplo de n por um inteiro outro, continua sendo múltiplo de n, né? Então, são ideais. Sim, sim. São ideais. Uma proposição aqui, proposição 5, são 5, é a seguinte, olha, sejam I1 até I, sei lá, IS ideais de Z, tá? Então, são ideais as de Z. Se eu pegar, somar ideais, né? Fazer assim, olha. Então, primeiro, eu vou pegar a interseção de ideais. A interseção de ideais é um ideal, tá? A interseção de ideais é um ideal. A interseção é o ideal. B. Multiplicar ideais. I2 até IS. Onde eu estou pegando aqui os múltiplos, o produto de todos, né? Tal que XI pertence a II. E também funciona se eu somar ideais. Que é pegar todas as somas assim. Até XS. Vocês conseguem ver isso, gente? Ó, porque é o seguinte, se eu pego um elemento que está... Se eu pego dois elementos que estão na interseção, se eu somo esses dois,
a soma também está na interseção. Que a soma está em todos os ideais. E se eu pego o elemento que está na interseção e multiplico por um elemento de Z, isso vai cair nesses ideais, né? Então, acaba acontecendo isso, né? Agora, se eu pego o produto de elementos de ideais e somo os dois, a pergunta é: isso também estará no produto? Ah, talvez só essa aqui esteja errada, olha. Eu vou tirar essa daqui. Por isso que é bom escrever. Essa aqui talvez não é tão clara assim, não. Espera, vamos pensar assim, olha. Esse aqui eu vou tirar, porque esse aqui não é tão claro assim, mas depois eu escrevo uma coisa parecida com isso. Na verdade é esse aqui, ó. Aqui fica mais claro. B. Se você pega aqui soma de elementos de ideal, de vários ideais, e soma dois elementos assim, você consegue mostrar que realmente a soma também é um elemento dessa forma, porque você separa, por exemplo, se você pega aqui x1 mais xs e pega um outro elemento, e soma com outro elemento, assim, y1 mais ys. Bom, isso daqui, a princípio, não está escrito assim. Então, você consegue escrever ele assim, olha, x1 mais y1 até xs mais ys. E aí, esse aqui está em is e esse aqui está em i1. Então, realmente, a soma de dois elementos continua sendo, ou a soma de S elementos, dois elementos de soma de S elementos, continua sendo um elemento dessa soma de ideais. Tá? Para ficar mais claro. Se eu pegar dois elementos dessa soma de ideais, eu consigo escrever a soma desses dois como sendo um elemento dessa soma de ideais. Tá? E se eu multiplicar por um elemento, como há uma distributividade, a coisa também acontece. Então, eu vou deixar essas duas como exercício. A outra afirmação possivelmente não vale. Eu coloquei ela assim, ela pode não valer. Para qualquer um, né? Mas acho que para os... Talvez vale para os inteiros, mas não é sempre verdade, não. Então, demonstração, vou deixar como exercício. Tá? Eu só estou introduzindo isso aqui, gente, porque na próxima aula eu vou classificar quem são os ideais de Z. Mas olha, só como um exemplo para vocês. Exemplo, deixa eu ver aqui. Exemplo 6. Bom, se eu pegar aqui, olha, vou pegar dois valores positivos, tá? Se A e B são inteiros positivos, então, uma coisa interessante é a seguinte, ó. Então, se você pegar o ideal A, o ideal formado por esses múltiplos aqui, interseção com isso daqui, isso aqui vai dar o MC de AB
vezes Z. A interseção dá isso daqui. E a soma desses dois ideais é igual ao MDC de AB vezes Z. E eu vou deixar aqui também para vocês pensarem como exercício, que na próxima aula eu vou retomar. Eu vou retomar esses temas. Tá? Pessoal, perguntas, dúvidas? Professor, Pode falar. no chat o Rafael tinha perguntado e podemos falar que todo ideal, por exemplo, 5B. Sim, essa respondendo na questão dele, todo ideal de Z é dessa forma, um múltiplo vezes Z. E aí eu vou usar o algoritmo de Euclides para demonstrar isso. Né? Eu vou demonstrar isso. Ou seja, né, todo ideal de Z é um ideal formado somente por múltiplos de um valor n. Pode ser até um valor n positivo, não precisa nem ser negativo. Porque são os mesmos, né? Então, é uma propriedade interessante dos inteiros. Por isso que acontece isso. Ó. Se você pegar a interseção de dois ideais aqui, dá o MMC dos dois valores. Quando você pega a soma, dá o MDC. Ou seja, a soma é maior que a interseção, isso é claro, né? Então você pega por baixo. E aí a interseção você pega por cima. Ok? Mas sim, Rafael, esse é o teorema da próxima aula que eu vou fazer com vocês. E aí vai ficar... Aí a gente vai fatorar, é como se a gente tivesse... Dizer que esses ideais são assim é como se estivesse falando da mesma fatoração, da fatoração aqui de Z, né? Ok? Mas ok, gente, era basicamente isso que eu queria falar na aula de hoje. Na próxima aula eu vou continuar a parte de ideais. E isso é meio que falar assim, olha, eu tô dando a estrutura dos inteiros para vocês de uma forma aritmética, né? Estudando a álgebra deles para tentar generalizar essa estrutura para outros tipos de conjuntos, sejam eles numéricos ou não. Tá? Pessoal, é basicamente isso que eu queria falar. A gente, na aula de hoje, a gente volta na quinta-feira. É isso, tá? Muito bom, professor. Obrigado pela aula. Bom dia. Até a próxima. Bom dia, pessoal. Perfeito, prof. Bom dia, até a próxima aula. Bom dia, pessoal, então. Eu vou encerrando aqui a Até a gravação. próxima.